São 10, desafio da janela 1040, ou 10 por 40, qualquer maneira de você falar, está correto. É uma lição que tem uma geração que não conhecia esta lição. Talvez as redes sociais pode ter ouvido, porque a última lição que nós tivemos sobre este assunto foi no dia 3 de setembro do ano de 2000. Tem 23 anos aí, pastor Jair, que não comenta sobre este assunto. E naquela época o tema era povos não alcançados. E ali incluiu toda esse pessoal da janela 1040, as nações, e bem como também todos os povos indígenas. Então é um assunto muito rico sobre este assunto. E a janela 1040 já diz que é um desafio, né? E nós vamos saber o porquê deste desafio. Verdade para dizer, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. O maior desafio missionário do mundo. Então, logo aqui para a introdução, quando diz: na lição desta semana vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial. A janela 10 por 40. À luz de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, perceberemos que estamos, faltou aqui a palavra adiante, né? De uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios. Primeiro, da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de seres muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneira como que podemos enfrentar esse grande desafio na evangelização do mundo. A janela 1040, esse termo, criado nos anos 80, e ele teve origem com um missionário argentino, Luiz Bush, que era diretor internacional da AD 2000, ou seja, durante a segunda conferência em Lausanne, em Manila, nas Filipinas, em julho de 1989. Ou seja, missionário estudando essa região menos alcançada, que era fechada para o Evangelho, e olhando no mapa mundi, eles observaram que localizado a 10 graus de longitude e 40 de latitude acima da linha do Equador, está localizado esses 67 países. Alguns dizem 68, outros 62, porque existem alguns países que eles não foram ainda reconhecidos pela ONU. Então, por isso que a gente vê os 62. Mas tem muitos que ainda não foram reconhecidos, mas já são países independentes. Então, a localização acima da linha do Equador está localizado, ou seja, no norte, no mapa, esses países, essas 67 nações, 67 países. Ela aqui, interessante, ela não está associada ao estudo geográfico, mas sim como necessidade de salvação em Jesus Cristo. Ou seja, no mapa não vai estar especificamente, não se preocupe com isso, mas estrategicamente, olhando na visão da expansão do Evangelho, essa localização, ela se torna como uma janela, um retangular. E esse nome ele foi dado pela esposa do próprio Luiz Bush. Ela deu esse nome nessa reunião, janela, porque da janela você tem uma visão
mais ampla. E é exatamente essa visão que teve naquela reunião. Então, ali naquela localidade foi o berço de tudo. Ali foi onde estava localizado o Jardim do Éden, que era no Iraque. O Iraque hoje ele tem 0,5% do cristianismo, alguém que é evangélico naquela região. E ali também foi onde foi fundada as igrejas, porque ela pega do oeste da África ao leste da Ásia e parte da Europa. Então, fica localizado isso aí, onde se tornou um bloqueio muito grande para o cristianismo. É uma região, tem país como a Mauritânia, que é 0% de evangélico. Não, é fechado totalmente. Outros, o mais povoado em termos de evangélico é a Nigéria e a Etiópia. A Etiópia, fruto daquele Senhor a quem Filipe pregou, né? O evangelho para ele, que ele já voltou para sua cidade e já era membro. Foi um país que permanece em um índice baixo, mas tem. E também a Nigéria. Mas a maioria, o índice é muito baixo, ou seja, 95% desse povo não foram alcançados dessa região. É uma região, são países que está localizado os dois países mais populosos do mundo, que é a Índia e a China. Antes era a China, mas a China, com o controle de natalidade, hoje a Índia superou. A Índia, ela aproximadamente hoje 1 bilhão e 408 milhões de habitantes. Então, é um país bem populoso, com mais de 5 mil e poucas cidades. Você tem 28 estados, mais 5 mil e poucas cidades. E também 300 milhões de deuses na Índia. Então você vê que é um país, você chegar com o evangelho não é fácil, porque existe uma quantidade tamanha de deuses. Se você chegar para pregar o cristianismo, eles vão entender que é mais um Deus e não tem tanta credibilidade. E a China, que nós sabemos que é um país também populoso, que lá tem 4% só pessoas evangélicas. Então o desafio é grande. É por isso que o texto que foi lido, ele é bem apropriado, porque é uma batalha, e é uma batalha espiritual. É uma batalha que nós precisamos dessas armaduras para vencer, somente através da oração. A oração, ela tem o poder de abrir as portas para que esses povos sejam alcançados. É justamente nessa região onde acontece o maior número de guerra e tragédia, é na janela 10/40. Também lá está o maior índice de analfabetismo e de mortalidade infantil, é nessa região. Nessa região está o maior índice de pobreza. De cada 10 pessoas, 8 são pobres. Não que não existe pobreza em outros países, mas lá está concentrado o maior índice. Lá também, nessa região, é onde é o maior índice de doenças, epidemias, pestes, como a Bíblia relata lá em Mateus, é nessa região. Tem muitas doenças que ainda não foram descobertas, exatamente na 10/40. É lá onde há os maiores tsunamis, maiores vulcões, é nessa região, está lá. Alguém disse, lá está debaixo de maldição? Não. Lá se ergou um cartel do poder do inimigo que predomina nessa região. Eu diria que, como diz o versículo 13 do texto que nós lemos, quando se fala do dia mau. O mal tem se levantado lá. E é uma batalha que é difícil de vencer, mas não é impossível. Quando olho para a janela 10/40, me leva a Josué, capítulo 3.
Olha o que diz Josué, capítulo 13. Capítulo 13 de Josué, me faz lembrar a janela 10:40. Se era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dia, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, lá tem muitos povos que precisam ser alcançados. Há muitas nações que precisam ser alcançadas. Como eu falei que lá é uma batalha espiritual, vamos ver o que diz Daniel, capítulo 10 de Daniel, o versículo 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, uma batalha espiritual. Que lá, onde predominou o cristianismo, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, ele diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E hoje se encontra numa situação. O próprio Israel, onde foi o berço do cristianismo, é um índice muito baixo de pessoas que servem ao Senhor. Então, países que predominava o evangelho, hoje predomina naquela região as três maiores religiões, que é o islamismo, hinduísmo e o budismo. O islamismo, que não é uma religião tão antiga como as demais, e ela se tornou hoje uma potência. E ali há esse bloqueio para a entrada do evangelho. Nas portas se fecharam. E por isso que eu falei que é uma batalha espiritual, porque essas portas só podem abrir através do poder do Senhor. As ferramentas que nós precisamos, elas são espirituais. Agora, as estratégias, elas precisam ser terrenas. Observe que o poder que nós precisamos são as ferramentas espirituais. Mas as estratégias, elas precisam ser humanas. E uma das grandes estratégias, para nós vamos falar no terceiro ponto, nós vamos falar como vencer este bloqueio. Ela também na janela 10:40, nós vemos que é considerado como cinturão de resistência. Juntamente por causa dos muçulmanos, hinduísmo e dos budistas. Onde vive bilhões de almas em povos não alcançados. Ou seja, 2/3 da população mundial está lá, na janela 10:40. 4 bilhões de habitantes está nessa região. E encontra-se, de fato, a fortaleza de Satanás. Pessoas que vivem nessa região sofrem pela miséria, opressão, baixa qualidade de vida e são privados do poder do evangelho. É essa situação que é hoje a janela 10:40. Como eu falo aqui no primeiro ponto diz uma batalha espiritual chamada janela 10:40. Subponto, uma verdadeira batalha espiritual. E aqui, onde na introdução falamos aqui, que nós precisamos estar nessa batalha. Quando aceitamos a Cristo, nós adentramos numa guerra espiritual. Uma batalha contra Satanás. E essa batalha, como foi feito lido aqui, ela não é contra carne
e nem sangue, mas contra os poderes, as potestades do mal. Por isso estamos sujeitos ao ataque do inimigo, se nós não tivermos revestido das armaduras de Deus. Me faz lembrar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e diz assim, versículo 13: e algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ao versículo 14: os que jazia era 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, por demais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então ele não estava revestido das armaduras do poder de Deus. E hoje lança por terra esses pregadores que tenta amarrar o inimigo, manda eles fugir, sai de corte daqui, vai para tal lugar, vai para o inferno, e sabemos que o inferno inaugurado não foi ainda, né? Não vai ser inaugurado. Então, lança por terra esse aqui, que nós não temos esse poder o que nós precisamos é estar revestido do poder de Deus, para nós vencer. Agora, brincar com ele, igual esses 7 jovens, saíram, se deram mal 2 deles, outros correram. Então, é uma batalha que nós temos que vencer com as armaduras de Deus. E aqui nesse lugar, cumpre-se o que nós vemos lá em 1 João, capítulo 5, e o versículo 19, quando diz: e sabemos que somos Deus, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui onde impera o poder do maligno, nessa região, fechando as portas para que o evangelho alcance esse povo. É um campo de batalha, é um enfrentamento espiritual, e que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor, para ser alcançado. Para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar as armas que nós iremos usar. E aqui no segundo subponto, ele dá aqui essa lista dessas armaduras que nós precisamos usar, dessas armas. E quando fala o cinturão da verdade. O cinturão é que segurava todo o aparato, as vestimentas de um soldado. O cinturão é que segurava a espada. A espada era sustentada pelo cinto. E a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, ela só segura se for com a verdade. Nós não podemos distorcer a verdade. Nós precisamos pregar ela. E a palavra do Senhor, precisa estar segurada com esse cinto. Ou seja, também a nossa nova roupagem em Cristo Jesus, ela só segura se tiver com o cinto da verdade. Não precisamos mudar o evangelho para alcançar povos, para alcançar alguém. Não. Nós precisamos ministrar o evangelho, a palavra de Deus, assim como é. E ele diz dessa armadura, nós precisamos do cinto da verdade, nós precisamos da coraça da justiça, que era aquele aparato que protegia o peitoral do soldado. Que o inimigo lança seus dados
inflamado. Naquela batalha lançava suas flechas, com aquelas flechas com embebecida em combustão, e era lançado para atingir o inimigo. Então, ele, com aquela coraça, ele protegia. E exatamente nós. Aqui é protegido com essa coraça da justiça, ou seja, a justiça de Deus sobre a nossa justiça. E o sapato da prontidão de pregar o evangelho, ou seja, nós não podemos andar deslizando, escorregando. Imaginou um soldado calçado naquele calçado antigo que tinha nos anos 80, o Conga, né? Soldado, e ele andava caindo, né? Então o soldado tinha aquele escravo para ele pisar firme. Exatamente nós cristãos precisamos estarmos pisando firme, com a convicção de salvação e prontidão em servir ao Senhor, levar o evangelho. E a Bíblia diz: conformosos são os pés que anuncia boas novas. Esses soldados, mensageiros do evangelho. E ele diz mais ainda: o capacete, o escudo da fé. O escudo, para quem não conhece, era como se fosse um prato gigante, que ele era colocado aqui na proteção na cana do braço, que ficava protegendo. A nossa defesa, a fé, nós nos tornamos apologistas porque defendemos a nossa fé. A fé que protege, a nossa confiança em Deus. E como um soldado nós precisamos estarmos com esse escudo. E também o capacete da salvação. Eu falei aqui terça-feira que o capacete, foi quinta-feira, o capacete ele protege a nossa cabeça, não é isso? Falando literalmente. E interessante que a gente vê muita gente andando de capacete com ele no braço. Um acidente não vai resolver o problema, né? Porque onde está todo o comando, nosso corpo, é no cérebro. Então precisa de proteção. Da mesma forma, a proteção da nossa vida é a salvação. Esse capacete que protege a nossa vida. E dentro desse desafio, nós não podemos ter a vida como preciosa. Estamos sujeitos, Paulo escrevendo isso, estamos sujeitos à morte todos os dias. E quem está nesse local, na janela 1040, que com 4 bilhões de habitantes, tem 15 mil missionários que estão nessa região. Então, é poucos missionários para muita gente, para trabalhar. Então, o capacete da salvação é a garantia. E é algo que nós precisamos ter o cuidado, zelar pela essa proteção que é a salvação sobre as nossas vidas. E a espada, que aqui é a arma de ataque e de defesa também. Porque os demais tudo é de defesa, não é verdade? Essa aqui, a palavra de Deus, ela é tanto de ataque como de defesa. Jesus usou ela para defesa e usou também ela para ataque. O escritor dos Hebreus 4:12 diz que ela é uma espada de 2 gumes, de 2 fios, que ela corta tanto atacando como defendendo. A palavra também ela nos protege sobre a palavra do Senhor. Então essas armaduras nós precisamos. E aqui diz assim o comentador aqui: ora, note que todas essas armas elas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal, ela é espiritual. E nós precisamos de estarmos revestidos com essas armaduras, até para a intercessão. Porque se você não tiver essas armaduras, você não tem nenhum interesse em interceder por quem está naquela situação. Mas nós revestimos dela, nós temos amor por aquelas vidas que nós não conhecemos, mas nós o amamos. Nós não conhecemos e sabemos que elas estão escravizadas e que elas precisam ser libertas. É através da nossa intercessão. Porque nós aprendemos no decorrer desse trimestre sobre como fazer missões. E aqui, quando nós aprendemos que era contribuindo, indo e orando. Aqui, para nós hoje, é as duas, orando e contribuindo. E às vezes, eu não sei se tem alguém que quer se candidatar para ir para lá, né? Você às vezes, claro, alguém diz: não, eu estou trabalhando, estou me formando para mim e fazer a obra do Senhor nesse lugar. Já assim, não vamos falar o tanto que é importante, como as estratégias de alcançar esse povo. O terceiro subponto diz: enfrentando a batalha espiritual da janela 1040.
como vimos que é dominada pelo poder do inimigo, então nós temos que lutar contra esse povo. E aqui a localização, que já falamos aqui na introdução, como foi criado esse termo, de janela 10 por 40, quando nós falamos aqui que dos 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. E é localizado por 67 nações, marcada pela pobreza extrema e pelo fechamento total da evangelização. Se alguém chegar naquele país com qualquer outra finalidade, as portas só adentram. Mas se disser que é missionário, já há uma resistência. A cada 5 minutos, morre um missionário nessa região. A cada 5 minutos. Aí alguém pergunta assim, mas não é masoquismo? Não, amor às almas. Amor às almas. É aquele que, como Paulo escrevesse, não tenho minha vida por preciosos. É que ele estava dizendo, minha vida é para ser gasta em prol do Evangelho. Então, tem muitas pessoas que se colocam por amor. Ontem eu, observando um comentário de um determinado pastor sobre essa janela 1040, ele comentando e chorando. E ali eu vi, ele disse, olha, a gente analisar que a pessoa sobreviver com $500 ano, o que dá $500 ano? Em torno de 216, 217 reais mês. É o que ali na pobreza ela sobrevive nesse país. E você imaginou o que é um filho pedir algo para comer e não ter? É você ver uma mãe pegar e beijar um filho e jogar ele no rio e dizendo que está ofertando ele a Deus. Quando eu vi um testemunho de um missionário que ele chegou na Índia e ele viu essa mãe beijando o filho e jogando ele nas águas. E ele pegou, foi conversar com ela, procurar para ela por que ela fez aquilo. Ela disse não, que estava ofertando ao Deus, devido ter 300 milhões de Deus, estava ofertando esse sacrifício para que pudesse ter uma vida melhor. Aí ele foi falar do amor de Jesus. E ela entendeu o amor de Jesus. E a palavra delas, por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor não me falou isso antes? Ou seja, amado, a falta de conhecimento desse povo é tamanha. O tamanho ignorância, porque a escravidão, estão escravizados pelo inimigo. É o que Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo, ele cega o entendimento das pessoas, para que não vê. É como ele disse, eu tenho um redil que eu domino. Eu tenho um redil que está sob o meu controle. E esse bloqueio, ele precisa ser quebrado. E somente através das nossas orações. Eu tenho 20 anos que eu oro pela janela 10 por 40. 23 anos que eu oro pela janela 10 por 40 todos os dias. Eu não posso ir lá, mas o Senhor tem o poder de enviar alguém para lançar por terra, assim como fez o bloqueio de Daniel. Aqui, como eu falei, que há 2/3 de pessoas da população do mundo está localizado lá, e das 3 maiores religiões que eu já falei. Segundo ponto, diz assim, principais desafios da janela 1040. Primeiro, a necessidade humana. A necessidade humana, primeiro, as maiores megalópolis, as que são a cidade mais povoada do mundo, estão ali, como eu citei na introdução, que é a Índia e a China. Uma megalópolis, ela precisa ter acima de 1 milhão
de habitantes, é considerado. E aqui diz que, e o segundo, nessa região está concentrada bilhões de pessoas enfermas e vítimas das guerras. Que guerra nessa região é constante. Onde os países que são minados. Direto você pode observar que nesses países você vê alguém mutilado, faltando uma perna, um braço. É exatamente a pessoa vai andando. Você imaginou você andando em local, você pisar numa mina daquela? É o que acontece, mas, nessa região. E além das pessoas das minas, pessoas enfermas, vítimas dessa calamidade que há naquela região. E ao mesmo tempo impossibilitada de conhecer o poder do Evangelho, porque não há espaço para se pregar o Evangelho. Na Coreia do Norte, é onde há o maior bloqueio. A Coreia do Norte morre milhões de pessoas por ano de fome. E também as pessoas que tentam levar o Evangelho são mortas. Elas são queimadas, vivas, porque tentam levar o Evangelho. Então essas pessoas, a gente analisando o estado que elas se encontram. Do período que nós começamos a escola dominical, até agora, quantos missionários já morreram no decorrer desse período que nós estamos aqui? Quantas pessoas que morreram de fome nesse momento que nós estamos aqui? Tem uma calamidade terrível nesses países. E o terceiro, neste lugar estão pessoas mais necessitadas financeiramente, foi o que eu falei, que vive com $500. Por isso, entre nós, não pode faltar. O que não pode faltar entre nós? Amor. Não pode faltar entre nós amor. E consciência em relação a esta realidade. Eu tenho certeza que a partir de hoje, nas suas orações, Janela 1040 vai estar presente. Talvez você vai poder esquecer de orar por qualquer outra coisa, mas a Janela 1040, ela vai estar na sua mente. Saber que tem uma população, tem almas preciosas para o Senhor. Deus, Ele tem o poder de mudar-se do dia para o outro? Tem. Mas Ele comissionou isso a quem? A igreja. Ele comissionou essa responsabilidade do Evangelho, do ID, foi a igreja. Eu creio que se tivesse comissionado os anjos, ou a pessoa se convertia, eles matavam, né? O anjo não brincava, não. Quando ele vinha numa missão, não era para brincadeira, não. Mas ele confia a nós. E nós não temos como nós ficarmos isentos. Que você pode dizer, eu não posso ir, eu não posso contribuir, mas nós temos uma arma mais poderosa, que é a oração. Poder da oração de destruir as fortalezas do inimigo. Capítulo 10 de 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, o versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. Então, através da oração, vai ser destruído estas fortalezas que impede o Evangelho adentrar naquela cidade, naqueles países. Lá é tão rigoroso, até a questão das redes sociais. Tudo é monitorada, passa pelo processo de bloqueios. Não pode haver a pessoa, mas por que o Evangelho hoje, tanta disseminação que há das redes sociais, mas lá não é assim esses países. Não é a liberdade que nós temos aqui, amados. E nós temos hoje o motivo de nós glorificarmos a Deus, porque uma pequena batalhazinha que tem aqui, a gente torna ela tão gigante.
A gente imagina, não, o Brasil é um país idólatra. Mas quando olhamos para a situação, o Brasil não é um país idólatra. Quando nós olhamos, não tem fome no Brasil. Mas quando olhamos para a situação desse povo, é bem maior do que a situação do Brasil. No Brasil nós temos liberdade. Hoje que isso vem havendo alguns bloqueios, a gente agiganta isso aí. Mas quando nós olhamos para a janela 1040, isso não é nada no Brasil. Diante dessa situação. Que vive aquele povo. Olha a situação que vive aquele povo. A qualquer momento, uma guerra. A qualquer momento, pensa não, um terremoto. Que é onde as placas tectônicas estão lá, localizadas lá, nessas regiões. Por isso que existe muitos terremotos. Então, e esse povo, Deus abandonou ele? Não. O inimigo que cegou o entendimento desse povo. Mas o desejo de Deus é alcançar esse povo. Diz assim, ó, comentário. Como eu falei, nós, consciência, amor e consciência em relação a essa realidade. Pois a janela 1040 não pode permanecer fechada a mensagem do Evangelho de Cristo. É através das nossas intercessões. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, e o versículo 35 ao 39, quando diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem uma lista: tribulação, angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que vivem esses missionários, lá nesses países. Eles vivem isso aqui, amados. O amor às almas leva eles a estar lá. E eles são entregues à morte todo dia. Nós, aqui, nós já saímos, preocupamos com o trânsito, com a situação, mas não é como eles lá. Que eles saem para fazer a obra, não sabe se volta. Não sabe se a família vai ver ele novamente. Porque estão fazendo a obra do Senhor. Mas nada separa do amor de Cristo. Não são essas perseguições que vão impedir fazer a obra do Senhor. O que é isso? Amor. Amor às almas. E o segundo subponto, o desafio da perseguição. Que nós vamos ver na próxima lição, ela vai falar sobre perseguição. Missões e a igreja perseguida. Nós vimos isso no início da igreja primitiva. Mas aqui, na janela 1040, traz esse desafio às missões atuais. Pois ali se encontram nações com o quê? Com alto índice de perseguição religiosa. Faz matar mesmo. Não aceita. Impede que ela seja anunciada. Aqui o comentário diz: podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. No período do cristianismo, no início, as igrejas eram perseguidas. Houve aquela dispersão em Jerusalém. Depois, o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, através do imperador Tito, ali os irmãos, foi lançada aquela culpa de incêndio de Roma sobre os cristãos, sobre a igreja. E ali houve aquela grande perseguição. Quando não eram queimados vivos, era destruído pelos leões. Então havia aquela perseguição. Foi no início. E hoje continua essa perseguição. Aí, amados, e te olhando, o que faltou
naquela continuidade do Evangelho que começou tão bem. Começou, o povo era perseguido, é para isso que aí que tinha mais desejo de fazer a obra do Senhor. Diz que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. E por que houve essa mudança? Houve o esfriamento, mano. A chama não ardeu mais nos corações. Foi passando gerações e gerações. A nova geração que veio depois daquele não tiveram o mesmo comprometimento que teve aqueles primeiros. E se nós não tivermos o cuidado, pode acontecer com a geração que vem depois de nós, se nós não prepararmos ela. Porque não deram continuidade. O passado tempo, aquelas igrejas elas foram fechando. A nova geração não tiveram o mesmo amor que teve a primeira. Pastores como Policarpo, que foi queimado vivo na igreja de Esmirna. Tempos depois, aquelas igrejas estavam fechadas. Porque não teve o mesmo sentimento que houve naqueles primeiros. Eles não suportaram a perseguição. Será se nós hoje nós suportaria a perseguição que foi no início da igreja aqui no Brasil? Será que nós suportaria? Porque hoje para nós está fácil. Para nós hoje aqui é fácil pregar o Evangelho. Mas houve resistência nos pioneiros. Conceição de Araguaia, vamos citar um exemplo. Foi difícil para que o Evangelho fosse pregado. Quantas vezes pastor Jairo não foi apedrejado? Naquele tempo, os jesuítas que perseguiam. Saudoso pastor João da Cavalcante. Eu ouvi muitos testemunhos dele. Os missionários, Daniel Berg, o Navingo não teve o privilégio de sepultar uma filha dele no cemitério que eram os demais, porque ele era protestante. A perseguição foi tamanha. Hoje não. Hoje não tem perseguição. Se nós tivéssemos suportaria, agora imagina a geração que vem depois de nós. Como foi o berço do cristianismo, tanto lá no Oriente Médio, como na Europa, e também na América do Norte. E hoje, a decadência que está, onde houve grandes movimentos, milhares de pessoas se convertendo hoje, local que era templo nos Estados Unidos, hoje é bares. Fecharam. Não houve uma continuidade. E aí a maior preocupação que eu tenho, que nós cantamos muito o hino 16. Nós analisamos a letra desse hino. Posso ter as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Quantas almas eu poderia? Talvez você não pode ir, mas você pode orar. Você pode contribuir para que essas almas possam ser alcançadas. Aleluia. Nesse sentido, segundo informações do portal Missões Portas Abertas, eu gosto desse site, há países que perseguem os cristãos por meio de leis. As leis, elas fecham as portas. E no Brasil estão começando a criar leis, né? Por isso que eu estou falando, se essa nossa geração vai enfrentar essas leis, a geração que vem depois de nós, porque estão criando leis para bloquear exatamente ser pregada a palavra de Deus. E lá tem os países que têm as suas leis, que tiram a liberdade de levar a liberdade que eles estão presos, que estão escravizados. E aí leva a tortura e a morte. Interessante que lá quando a perseguição descobre alguém, todos que estão envolvidos, eles são torturados. Não é só o líder, não, é todos. Eles são torturados. Quando um muçulmano, ele se converte,
Se os demais saberem, ele é morto. Vão lá e matam ele. E procura quem desvirtuou ele do islamismo. Ele também será morto. Então a perseguição, tanto através das leis, como religiosas. Porque é uma religião que mata. Que amor é esse? E ainda diz que é defendendo em nome de Deus. Resultado daquela ajudazinha que Sara quis dar a Deus, que é a descendência de Ismael.